Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar compartilhando com vocês mais dois capítulos da palavra e a gente vai dar continuidade em Ezequiel no capítulo 19 e o capítulo 20. Vamos estar lendo nesse mesmo contexto que o Senhor está repreendendo este povo de Israel, enfim, também está trazendo umas profecias e vamos estar meditando. Vamos estar vendo que o Senhor nos revela através da palavra dele. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez a tua orientação, Senhor. Nos orienta, Pai, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 19 fala bem assim, ó. Levante um lamento pelos príncipes de Israel e diga que Leoa foi a sua mãe entre os leões. Ela se deitava entre os leãozinhos e criava os seus filhotes. Um dos seus filhotes tornou-se um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. As nações ouviram a seu respeito e ele foi pego na cova delas. Elas o levaram com ganchos para o Egito. Quando ela viu que a sua esperança não se cumpria, quando viu que se fora a sua expectativa, escolheu outros de seus filhotes e fez dele um leão forte. Ele vagueou entre os leões, pois agora era um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. Arrebentou suas fortalezas e devastou as suas cidades. A terra e todos que nele estavam ficaram aterrorizados com o seu rugido. Então as nações vizinhas o atacaram, estenderam sua rede para apanhá-lo, e ele foi pego na armadilha que fizeram. Com grandes ganchos, elas o puxaram para dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Elas o colocaram na prisão, de modo que não se ouviu mais o seu rugido nos montes de Israel. Sua mãe era como uma vide em sua vinha, plantada junto à água. Era frutífera e cheia de ramos. Graças às muitas águas, seus ramos eram fortes, próprios para o cetro e de um governante. Ela cresceu e subiu muito, sobressaindo as folhagens espessas. Chamava a atenção por sua altura e por seus muitos ramos, mas foi desarraigada com fúria e atirada ao chão. O vento oriental o fez murchar, seus frutos foram arrancados, seus fortes galhos secaram e o fogo o consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. O fogo espalhou-se de um dos seus ramos principais e consumiu toda a ramagem. Nela não resta nenhum ramo forte que seja próprio para o cetro de um governante. Esse é um lamento, e como lamento deverá ser empregado. Enfim, ele está trazendo aqui também do rei Ezequias, que foi um deles também, que era rei, que ele foi levado com os ganchos, ali como a gente viu, com os olhos furados, e ficou na Babilônia e não voltou mais, acabou morrendo lá. Enfim, ele também está tratando com Israel física, enfim, como a gente vai ver em Romanos capítulo 11, o Senhor fala que nós fomos enxertados aí como igreja aí em Israel, enfim, ela ainda, de alguma forma, ela ainda é que sustenta a raiz, mas é claro que sabemos que Cristo é que sustenta a igreja, mas o Senhor usa ali em Romanos 11 a figura também aí de uma vide, de uma videira também, e nós como jambuzeiros fomos enxertados aí como se fosse um Israel. Enfim, hoje a igreja de Cristo, enfim, também dá para a gente dizer que é a Israel a igreja do Senhor. Eu posso falar desta forma porque, digamos, o Senhor tratava só com o povo de Israel antigamente. Enfim, hoje o Senhor trata com a igreja. Hoje a igreja que é santa é a do Senhor, a igreja do nosso Senhor, do nosso Deus e de Cristo Jesus. Sabemos muito bem que o Senhor também vai acertar as situações de Israel nos finais dos tempos. Mas, enfim, esse é um tema que é bom até a gente estar
para frente, aí, quando tiver no Novo Testamento, tá conversando mais a respeito de Israel, que foi presa ali na Babilônia, ficou 70 anos, enfim, depois saiu, e como que é hoje a Israel, enfim, nós vamos estar meditando nesses detalhes. Mas enfim, no capítulo 20 fala assim: no 10º dia do 5º mês do 10º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Então me veio esta palavra do Senhor: filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Vocês vieram consultar-me? Juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. Palavra do soberano, o Senhor. Você o julgará, filho do homem? Então confronte-os com as práticas repugnantes dos seus antepassados. E diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. No dia em que colhi Israel, jurei com mão erguida aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Com mão erguida eu lhes disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia jurei a eles que eu os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles, terra onde há leite e mel, com fartura, a mais linda de todas as terras. Eu lhe disse assim: desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram os seus olhos e não se contamine com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir-me, não se desfizeram das imagens repugnantes em que havia posto os seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Por isso eu os disse que derramaria a minha ira sobre eles e que lançaria a minha indignação contra eles no Egito. Mas por amor do meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações entre as quais eles estavam e à vista de quem eu tinha me revelado aos israelitas para tirá-lo do Egito. Por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aquele que lhes obedecer, por elas viverá. Também eu lhe dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubéssemos que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Enfim, o Senhor está tratando esse contexto como eu tinha comentado. O Senhor antigamente só tratava com o povo de Israel. Mas, pois bem, com todos os israelitas se rebelaram contra mim no deserto, não agiram segundo os meus decretos, mas profanaram os meus sábados e rejeitaram as minhas leis, mesmo sabendo que aquele que a elas obedecer, por elas viverá. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e os destruiria no deserto. Mas por amor do meu nome eu agi, evitando que meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado do Egito. Como mão erguida, também jurei a eles que não os levaria para a terra que eu lhe dei, terra onde há leite e mel com fartura, a mais linda de todas as terras. Porque eles rejeitaram as minhas leis, não agiram segundo os meus decretos e profanaram os meus sábados, pois os seus corações estavam voltados para os seus ídolos. Olhei, porém, para eles com piedade e não os destruí, não os exterminei no deserto. Eu disse aos filhos deles no deserto: não sigam as normas dos seus pais, nem obedeçam às leis deles, nem se contamine com os seus ídolos. Eu, o Senhor, sou o Senhor, o seu Deus, ajam conforme os meus decretos e tenham o cuidado de obedecer às minhas leis. Santifiquem os meus sábados para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu, o Senhor, sou o seu Deus. Mas os filhos se rebelaram contra mim, não agiram de acordo com os meus decretos, não tiveram o cuidado de obedecer às minhas leis, mesmo sabendo que aquele que a eles obedecer por elas viverá, e profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e lançaria o meu furor contra eles no deserto. Mas contive o meu braço
e por amor do meu nome agi evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado do Egito. Com mão erguida, também jurei a eles no deserto que os espalharia entre as nações e os dispersaria por outras terras. Porque não obedeceram às minhas leis, mas rejeitaram os meus decretos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos cobiçaram os ídolos de seus pais. Também os abandonei ao decreto que não eram bom e às leis pelas quais não conseguiam viver. Deixei que se contaminassem por meio de suas ofertas, isto é, pelo sacrifício de cada filho mais velho, para que os enchesse de pavor e para que ele soubesse que eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, fale à nação de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Nisto, os seus antepassados também blasfemaram contra mim ao me abandonarem, quando eu os trouxe para a terra que havia jurado dar-lhes. Bastava que vissem um monte alto ou uma árvore frondosa ali, ofereciam os seus sacrifícios. Faziam ofertas que provocavam a minha ira, apresentavam seu incenso aromático e derramavam suas ofertas de bebidas. Perguntei-lhes então: que altar é este no monte para onde vocês vão? Esse altar se chama Bamá, até o dia de hoje, né? Então, na minha palavra aqui fala Bamá, na minha tradução. Talvez a tua tradução fale talvez algum nome parecido com esse, mas a minha pronúncia é Bamá. Portanto, diga à nação de Israel: assim diz o soberano o Senhor: vocês não estão se contaminando com os seus antepassados se contaminaram? E não estão cobiçando as suas imagens repugnantes? Quando vocês apresentarem as suas ofertas, o sacrifício de seus filhos no fogo, continuam a contaminar-se com todos os ídolos até o dia de hoje? Eu os deveria deixar que me consultassem, a nação de Israel? Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não permitirei que vocês me consultem. Vocês dizem: queremos ser como as nações, como os povos do mundo que servem a madeira e a pedra. Mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Juro pela minha vida, palavra do soberano o Senhor, que dominarei sobre vocês com mão poderosa e braço forte, com ira que já transbordou. Trarei vocês dentre as nações e os ajuntarei dentre as terras para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações, e ali face a face julgarei. Assim como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, também os julgarei. Palavra do soberano Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara, e os trarei para o vínculo da aliança. Eu os separarei daqueles que se revoltaram e se rebelaram contra mim. Embora eu os tirei da terra onde habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor: vão prestar culto aos seus ídolos, cada um de vocês, mas depois disso certamente me ouvirão e não profanarão mais o meu santo nome com as suas ofertas e com os seus ídolos. Pois no meu santo monte, no alto monte de Israel, palavra do soberano, o Senhor, prestará culto, e ali eu os aceitarei. Ali exigirei as suas ofertas e as suas melhores dádivas, com todas as suas dádivas sagradas. Eu as aceitarei como incenso aromático, quando eu os tirar dentre as nações e eu os ajuntar dentre as terras pelas quais vocês foram espalhados, e me mostrarei santo no meio de vocês, à vista das nações. Vocês saberão que eu sou o Senhor, que os trouxe da terra de Israel, a terra que de mão erguida jurei dar aos seus antepassados.
Ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram e de todas as ações pelas quais vocês se contaminaram e terão nojo de vocês mesmos por causa de todo o mal que fizeram. E saberão que eu sou o Senhor quando eu tratar com vocês, por amor do meu nome e não de acordo com os seus caminhos maus e suas práticas perversas. Ó nação de Israel, palavra do soberano, o Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, vire o rosto para o sul, pregue contra o sul e profetiza contra a floresta da terra do Neguebe. Diga à floresta do Neguebe: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: estou a ponto de incendiá-la, consumindo assim todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. As chamas abrasadora não será apagada, e todos os rostos do Neguebe até ao norte serão ressecados por ela. Todos verão que eu sou o Senhor, e acendi, não se apagará. Então eu disse: ah, soberano Senhor, então dizendo a meu respeito, acaso ele não está apenas contando parábolas? Enfim, essa parábola que o Senhor estava falando para um povo. Enfim, como ele fala ali, floresta, floresta é muitas pessoas também, e árvores ali também. Então, está falando para pessoas que eram do sul ali. Mas, enfim, o povo ali tratou como parábola, porque Cristo também falava muito por parábolas. A gente vai entrar nas parábolas no Novo Testamento que também conversa muito com a gente. Mas, enfim, terminamos aqui hoje mais uma meditação na palavra. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.